Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2Cast, o podcast da B2Med. E hoje estamos com um convidado muito especial, um convidado que aceitou encarecidamente o meu convite para estar aqui conversando conosco, Leonardo Lima, ou seu outro sobrenome é um pouco difícil de falar, eu não vou me arriscar a falar. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Conta um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente sobre quem é você, sobre o seu currículo aí, para o pessoal saber de quem nós estamos falando. Legal, Dani, eu que agradeço o convite, muito obrigado por estar aqui em mais um podcast, esse podcast especial, né, o B2Cast. Então, eu sou Leonardo Cicciarelli, né, sobrenome italiano, ou Pereira Lima, enfim. Eu sou médico psiquiatra, tenho uma atuação também como psicoterapeuta, fiz a minha formação tanto de medicina quanto de psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. Posteriormente, eu fiz essa formação de psicoterapia na Escola Paulista de Psicodrama, então é a formação em análise psicodramática, propriamente dito, uma formação ali de 3 anos, com esse enfoque dentro da psicoterapia também. E atualmente eu estou vinculado ao grupo do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP, chamado PROMEV, que é o Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida. Então, eu tenho um enfoque mais dentro do consultório em trabalhar a psiquiatria do estilo de vida, né? Que é trabalhar a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, visando a construção de uma vida mais saudável. E atuo predominantemente em consultório particular, né? Tanto na tele quanto aqui presencialmente em São Paulo, mas tenho aí também um enfoque digital, infoprodutos, junto com a minha esposa, que também é psiquiatra, nós fundamos o Descomplicando a Psiquiatria, que é uma empresa, né, que tem esse enfoque de trazer educação médica no sentido mais ampla, né, mais amplo, em especial para psiquiatras, mas para médicos de maneira geral, tanto com o objetivo de crescer o consultório particular, quanto de outras dificuldades ali que os psiquiatras enfrentam no dia a dia da psiquiatria. Prescrição de antidepressivos, supervisão de casos clínicos, que é uma coisa que a gente vê às vezes, né, colegas com dificuldade de lidar ali com alguns casos mais graves. Enfim, a gente tem uma série de cursos ali que a gente oferece para os colegas médicos, psiquiatras ali dentro do Descomplicando a Psiquiatria. Cara, então, você, colega médico, psiquiatra que está assistindo aqui o nosso podcast, esse vai ser um podcast muito especial porque a gente não vai falar só da parte do consultório que o Léo atua, mas também da parte do digital e como isso pode ser uma virada de chave muito interessante para que você consiga ter outra fonte de receita, uma fonte geradora de receita que não dependa exclusivamente do seu tempo, da sua hora trabalhada, né? Calma, que a gente já vai chegar lá. Antes disso, vamos falar um pouco dessa jornada dentro da psiquiatria, né? Então, como você falou, já são quantos anos de psiquiatria já, Léo? Olha, são 9, né? 9 anos. 9 que já finalizou a residência, Exato. tá? E aí, eu gosto sempre de começar o podcast... Não, na verdade são 6, São desculpa. 6. São 6 anos, eu me confundo com as datas. Tranquilo, são 9 do início, né? Entendi. Exatamente, E aí, uma coisa que eu sempre gosto de começar conversando com os nossos convidados é a mudança de mercado, né? A gente parece que 6 anos é pouco, mas dentro da realidade médica do Brasil hoje, 6 anos é uma diferença considerável, se a gente for considerar o quanto as coisas mudaram nesses últimos anos. Você percebe alguma diferença em termos mercadológicos do momento em que você se formou até o presente momento? do ponto da psiquiatria, né? Exato, da psiquiatria. Com certeza, Dani. Teve uma mudança bem significativa, né? Como falei, são 9 desde a entrada na residência, né? Por isso que eu fiz essa confusão, 6 do fim da residência. Eu fiz um ano de exército, então eu considero que foi até um R0 ali, porque no exército eu fiquei no HMASP, que é o Hospital Militar de Área de São Paulo, e eu fiquei dentro da psiquiatria lá. Interessante. Foi interessante essa experiência, bem legal. E depois eu entrei na residência, que eu já tinha passado, trancou, né, a vaga, e aí, de fato, eu entrei na residência na Santa Casa de São Paulo. E quando eu entrei, a psiquiatria, ela estava, vamos dizer, em crescimento, né, vamos dizer assim. Mas o mercado mudou muito nesses últimos anos, 9 ou 6, enfim, porque as pessoas começaram a procurar cada vez mais a psiquiatria. A psiquiatria, ela vem diminuindo o estigma que tem sobre a psiquiatria, que ainda existe, mas diminuiu muito nos últimos anos, felizmente. Acho que principalmente num cenário pós-pandemia,
os pacientes, né? As pessoas têm procurado mais o psiquiatra, elas estão priorizando mais os cuidados com a saúde mental. E acho que os médicos começaram a perceber isso. A gente vê muito essas mudanças, né, mercadológicas e de procura da residência muito baseado na procura dos pacientes, né? Os médicos acabam se entusiasmando mais. Ah, não, então eu vou fazer psiquiatria porque tá tendo mais procura. É muito comum isso, né? E aí, hoje em dia, a psiquiatria teve agora recentemente, agora está tendo as provas, né? Mas no ano passado, por exemplo, foi uma das especialidades mais concorridas. O que antes era ali disputado por oftalmo, dermatologia, né? Chegou uma época que radiologia também. Hoje em dia, a psiquiatria, que é uma especialidade clínica, eminentemente clínica, ela tem sido muito disputada do ponto de vista de residência médica, e houve também um crescimento das pós-graduações, né, que também acabam sendo aí formações que muitas vezes os colegas também acabam procurando. Mas sim, houve uma mudança bem significativa. Vou aproveitar essa sua última fala a respeito das pós, Uhum. né? Eu nunca tive a oportunidade de ouvir de um psiquiatra a percepção das pós. Eu tenho uma percepção que eu vou compartilhar aqui com o pessoal e com você. Queria ouvir sua opinião a respeito dela e queria que você trouxesse a sua opinião também. Uhum. A minha percepção é que a pós de psiquiatria, a depender do tipo de paciente com o qual o profissional queira lidar, por exemplo, são pacientes que ali têm um transtorno depressivo leve, ou talvez um transtorno ansioso, talvez um transtorno de déficit de atenção, patologias menos complexas do que, por exemplo, um transtorno de bipolaridade ou então um transtorno psicótico, né? Uhum. Eu acredito que pode dar certo, mas essa é uma percepção de um leigo, apesar de médico, não psiquiatra. Eu queria ouvir a sua percepção de uma pessoa que está inserida dentro do mercado, como você acha que isso se comporta em termos agora médicos mesmo, né? Do profissional ter a capacidade de conduzir aquela circunstância ali. Uhum. O que eu acho, assim, é claro que aqui a gente acaba até às vezes correndo no erro de Generalizar. generalizar, exatamente, o que pode ser perigoso porque existem diversos tipos de pós, né? O que eu normalmente, e eu tenho alunos, inclusive, né, lá no Descomplicando, que fizeram pós e que são excelentes profissionais, né? Então a gente não pode incorrer nesse erro de generalizar. Mas o que eu costumo dizer é que é muito importante verificar o momento de vida da pessoa, né? Às vezes, para a pessoa fazer uma residência médica, isso às vezes pode ser muito custoso em vários sentidos, né? A gente tem uma aluna, por exemplo, que ela era mãe, ela já estava num outro momento de vida e tal, então para ela era mais difícil, né, fazer uma residência médica, porque ia envolver ali todo uma energia de fazer a prova, de estudar, além da residência que tem uma carga horária alta, a bolsa residência tem um valor baixo, né? Enfim. Então, acho que esse é um ponto, a vida da pessoa, em como é que ela tá. E o outro ponto é se a pós, ela tem uma prática, porque a pós precisa ter prática. Né? E não dá para você ter pós-graduações sem a pessoa praticar ali, porque a psiquiatria ela é muita prática. Quanto mais paciente você vê, mais você vai entendendo, mais você vai se dando conta. E às vezes, né, eu que já vi muitos pacientes, o paciente às vezes chega na minha sala, eu já sei o que ele tem só do jeito que ele entra. Isso é a prática que vai nos dando. E a residência, né, ela ainda é o espaço ali, né, ou a formação, ou a parte da nossa formação que nos traz mais prática, mesmo com pós que tenham muita prática, né, a residência ainda é. Então, nesse sentido que você falou, faz sentido, né, ou nesse ponto que você falou, faz sentido. De fato, né, para você se aprofundar mais, ou para você ter uma compreensão de diagnósticos psiquiátricos ou transtornos psiquiátricos mais graves, a a residência, ela acaba te dando mais esse lastro, porque a prática é muito maior, né? Mesmo com pós que tenham ali uma carga horária prática, vamos dizer, um pouco mais alta. E para essas patologias assim que são mais prevalentes, né, como por exemplo ansiedade, depressão e deixando bem claro, né, no espectro mais leve da doença. A percepção que eu tenho é que, cara, se o cara ele até pelo fato de serem doenças mais prevalentes, se ele fizer uma pós, provavelmente ele vai ter mais contato, obviamente, né, que essa pós
tenha um campo de prática razoável, ele vai ter um contato ali mínimo para poder conduzir aquilo ali no consultório, né? Vai, vai. Isso vai. Aliás, eu acho que as pós até surgiram um pouco com esse objetivo, né? Até para que outros médicos, ou médicos de outras especialidades, né? Melhor dizendo, tivessem um contato ali com alguns transtornos psiquiátricos que chegam muito no consultório. Aliás, até acho que esse é um ponto importante quando você falou do mercado, né, da psiquiatria. Isso também foi uma mudança, né, Dani? Assim, a gente vê muitos colegas médicos não psiquiatras querendo saber mais sobre a psiquiatria, sobre como tratar transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, porque isso tem chegado no consultório. Então, desde o dermato, o cardiologista, o endócrino, né, o cirurgião plástico, enfim, vários colegas, o otorrino, vários colegas, eles estão cada vez mais precisando saber, porque esses pacientes eles estão chegando nos consultórios com questões emocionais. Às vezes nem é só, não é um diagnóstico psiquiátrico propriamente dito, né? Mas são questões emocionais que acabam tendo relação ali com a doença. Então, outro dia até estava conversando com um colega otorrino, zumbido, tontura, o quanto que isso tem envolvimento ali de questões emocionais, né? E quanto que você, como médico não psiquiatra, entender isso, isso faz uma total diferença no seu tratamento, na sua abordagem, né? Cara, você tocou num ponto bem interessante, que é, eu me lembro da minha época, tanto de internato quanto de residência, e, cara, realmente a incidência de doenças psiquiátricas, né? Você acaba sendo obrigado a saber um pouco, ter um pouco de experiência, e talvez isso acabe realmente motivando profissionais que nem trabalham especificamente com a psiquiatria a fazer uma pós-graduação para poder, cara, beleza, não é meu campo de atuação aqui, mas, cara, é algo que tem chegado tanto no meu Sim, consultório que se eu puder agregar isso, esse conhecimento para o meu paciente, no final das contas eu vou conseguir tratar ele de maneira mais integral, né? exatamente. E aí, Léo, uma coisa que eu queria conversar um pouquinho com você também é que eu acredito que a gente tocou num ponto da desestigmatização Uhum. da psiquiatria. E uma coisa que eu enxergo também é que dentro da própria medicina isso também tem acontecido. Porque era comum, né? A gente vê nas faculdades alguns professores de outras especialidades, de outras matérias, né? Falando, não, que psiquiatria é coisa de maluco e tal. E hoje em dia eu percebo que há um tom muito mais respeitoso pelos nossos próprios pares, né? Como você enxerga isso também dentro da realidade da psiquiatria? Eu concordo plenamente, assim, houve uma mudança também nesse sentido, né. É claro que ainda tem aquelas brincadeirinhas, né, ele é psiquiatra, isso ainda a gente vê, né, o estereótipo do psiquiatra, né, que tem a cara de louco, não sei o quê, Cabelo isso grandão. cabelo grandão, até tinha alguns colegas assim na residência, mas, isso ainda tem eventualmente, mas como você falou, tem-se ultimamente tem muito mais um respeito, né, e uma busca de entendimento, eu vejo, de colegas de outras especialidades pela psiquiatria, porque eles estão sentindo essa Na necessidade pele, né? na pele. Esses pacientes estão chegando no consultório. Eu mesmo, assim, não tive tanto isso, mas eu vejo alguns colegas que fizeram psiquiatria que viveram isso, a própria Dani, né, a minha esposa, dentro da família, assim, quer dizer, a hora que ela falou que ela ia fazer psiquiatria, a família não gostou muito. Ah, mas você vai fazer psiquiatria, tal, né? Eu, como vim de uma família, minha mãe é psicóloga, eu tenho familiar, meu avô era neurologista, né? Tenho um outro tio que é neurologista. Quer dizer, eu tenho alguns familiares ali que são da área, não senti tanto isso, mas isso ainda existe ali em algumas famílias, né? Quando você fala que você vai fazer psiquiatria. Cara, e isso é muito positivo porque, assim, esse processo de seguir uma determinada vocação que você acredita que é a certa e você não ter apoio familiar, né, é muito comum. Na minha vida isso aconteceu também quando eu acabei optando pelo caminho do empreendedorismo e não necessariamente o caminho da medicina, né? Mas o ponto que você tocou aqui, que foge um pouco do que a gente está conversando, mas acho que vale a pena trazer. É que muitas vezes existem decisões que você vai precisar tomar na sua vida, seja você que está vendo a gente marqueteiro ou médico, que eu sei que tem alguns donos de agência também que trabalham com marketing que estão me assistindo aqui, que muitas vezes você não vai ter o apoio de ninguém, né? Mas você ter a percepção e o autoconhecimento de que aquela vocação, de que aquele caminho é o caminho que de fato você precisa seguir para atingir a sua felicidade, de fato, né? Eu acho importante você ter segurança de seguir esse caminho, mesmo
não tendo o apoio das pessoas ao seu redor, Uhum. né? E aí, fechando esse parênteses aqui, essa viajada que eu dei, queria voltar um pouco agora para a prática do consultório, Léo. Então, a gente já falou que a percepção mercadológica mudou bastante desde o início da sua formação até o momento presente, né? A quantidade de médicos buscando a psiquiatria se torna cada vez maior, logo se torna uma especialidade cada vez mais procurada, a demanda também tem procurado muito, tem aumentado muito por parte dos pacientes, e eu queria entender, dentro da sua realidade, quando você já começou sempre no particular, ou você chegou a atender em convênio, ou então um ambulatório em algum momento? Como foi essa transição para o momento presente que você se encontra? Legal, né? Eu atendi, ainda durante a residência, até meu R3, eu atendi clínica médica, inclusive plantão, né? Eu fazia um plantão de clínica médica no hospital na parte de emergência e também numa enfermaria aos finais de semana. Então, eu tinha um plantão fixo, que era terça-feira à noite, não me esqueço, Nossa. no Hospital Dom Antônio de Alvarenga, ali no Ipiranga. E também eu fazia parte da equipe dos finais de semana de uma enfermaria no Hospital Estadual Vila Alpina. Então, eu trabalhei nesses 2 hospitais por um bom tempo, tanto no Exército quanto depois durante a residência. Eu acabei saindo no meu R3. Aí, isso foi uma coisa assim que eu não queria, ao mesmo tempo que eu precisava, né, porque era uma fonte de renda ali e tal, porque a bolsa, né, como a gente falou, da residência não supre os nossos gastos, mas eu também tinha uma coisa de não querer perder mão da clínica, eu tinha um pouco isso ali, né, era uma coisa meio que assim, será que se eu for virar psiquiatra eu vou deixar de ser médico? Eu tinha um pouco essa questão. E depois eu fui vendo que era a especialidade que eu escolhi, que eu precisava focar nela mesmo e que ia ser um caminho natural, né, de ir cada vez mais focando na psiquiatria. E aí acabei largando esses plantões. Agora, quando eu comecei a atender propriamente psiquiatria, desde o meu R2 eu já comecei a atender consultório particular. Isso era até algo que era estimulado pelos nossos chefes. Isso não é uma realidade muito comum em algumas residências, né? A gente ouve muito isso lá no Descomplicando. Alguns colegas falando, meu chefe não quer que a gente atende, fala que não é hora ainda, não sei o que eu acho uma baita de uma balela. É super possível começar a fazer consultório no R2, desde que você já tenha ali uma bagagem, já tenha passado pelas principais cadeiras da psiquiatria, que foi uma realidade ali na Santa Casa. E eu me senti seguro e comecei ali o consultório no R2. É claro que eu tinha menos experiência do que eu tenho agora, né? Mas eu comecei. E naquela época, como o consultório ainda estava, né, começando, eu atendi não em convênios, mas em clínicas populares. Eu atendi em 2 clínicas populares por um período. Mas, felizmente, no meu caso, o consultório ele começou a andar muito rápido, né? Então foi uma coisa, eu comecei atendendo na sala de um chefe, que ele Normalmente os atendia. colegas começam assim, né? Na É, sala dos chefes. sala do chefe. Ele era assim uma pessoa que abria o consultório para residentes, fazia um valor até bastante interessante ali para quem estava começando. Ele só usava o consultório de sexta e sábado, então meio que durante a semana o consultório ficava disponível. Eu costumava atender à noite, né? Nesse consultório. E logo começou a aumentar muito, eu subloquei uma sala na casinha ao lado, era uma vilinha ali nos Jardins, aqui em São Paulo, subloquei uma sala numa clínica de podologia, né? E não tinha nada a ver, na verdade, foi um erro, né, na trajetória, mas que deu certo, felizmente, porque podologia com psiquiatria não tinha nada a ver, tinha uma pessoa que usava os 2 serviços ao mesmo tempo, que era uma mãe de uma paciente, ela acompanhava ela, era uma paciente de uns 30 e poucos anos, mas a mãe dela ia junto porque passava lá na podologia. Que interessante. Era a única, o resto. Mas foi mais assim, porque era casa ao lado, eu já estava ali, a vilinha era legal, os pacientes já estavam acostumados, e aí eu fui, mas meio sem estratégia, né? Isso foi muita coisa que eu dei cabeçada, até tudo isso que eu fui adquirindo de bagagem, de conhecimento, tanto eu quanto a Dani, é o que a gente ensina na nossa mentoria, né? Que a gente tem a Psiquiatria Pro, que é no Descomplicando a Psiquiatria. Mas aí eu comecei ali aí depois eu fui para essa clínica de podologia, depois eu entrei eu subloquei por hora lá
numa clínica de um nutricionista, né? Uma sala numa clínica de um nutricionista. Mas como era uma clínica de nutrição, não tinha isolamento acústico. Eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei 2 meses. Foi mais porque não estava dando certo lá na podologia, eu precisava de um lugar rápido. Aí fiquei nessa clínica, esse cara é meu amigo, ele me acolheu. E aí, logo depois, eu já fui para onde eu estou hoje, um lugar mais legal, lá no Itaim, né, que tem isolamento acústico, uma clínica que a gente montou mais do nosso jeito. Então, nesse processo, eu já fui desvinculando dessas clínicas populares, convênio mesmo, eu nunca cheguei a atender, né? Também, por um tempo, eu dei plantão, 4 anos, eu dei plantão no Cratod, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que é ali na Cracolândia, aqui em São Paulo. Foi uma baita experiência bacana também que eu tive, né, com pacientes usuários de droga, a maioria moradores de rua, enfim. Então, foi uma experiência legal. Mas isso foram coisas que me deram bagagem, mas ao mesmo tempo foram coisas que duraram pouco tempo, porque eu sempre tive o enfoque No mais no consultório. consultório particular, né? Cara, é excelente. É muito bacana ver as trajetórias dos colegas, né? E, assim, dentro do que você trouxe aí agora, quais foram as coisas, as decisões que você tomou nesse processo que você acredita que contribuíram para que na minha percepção, curto período de tempo, né, 6 anos, você já está nessa posição profissional que você está agora? Uhum. Quais foram as decisões que você tomou lá no passado, as ações que você fez, que você acredita que fizeram com que você chegasse onde você está? Legal, Dani. Pergunta difícil essa, hein? Essa é difícil. Olha, eu acho que talvez a principal delas tem até a ver com aquele parênteses que você fez, né? Sempre está muito ligado, a gente fala isso muito na psiquiatria positiva, né? Que é uma das áreas que eu estudo, de você estar muito ligado à sua essência, aos seus valores. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando você está ligado à sua essência, aos seus valores, você sabe para onde você está indo, né? Às vezes você pode até não saber para onde você está indo, mas você sabe de onde você vem, ou você sabe qual é o seu norte, né? Então, isso eu acho que foi o principal. Eu sempre tive muito ligado aos meus valores, à minha essência. Um dos valores muito importantes para mim é a família, né? Eu venho de uma família muito unida, uma família que a gente tem uma coisa muito forte, uma ligação. Eu passo isso dentro da minha família também, né? Eu tenho minha esposa, meu filho. Eu acho que isso é um valor muito importante para mim. Então, esse acho que é um ponto. O outro ponto, eu acho que é a questão do estudo. Pode parecer meio clichê, né? Mas, assim, ter feito formações diversas. Eu fiquei 2 anos, acho que quase 3, né? 2 anos e pouco no setor de psicogeriatria do IPQ, da USP, né? Onde eu tive muito contato com idosos, com a psiquiatria dos idosos. Eu fiz essa formação de análise psicodramática, como eu comentei, que foram 3 3 anos, anos, né? né? Eu atualmente sou professor da pós de sexualidade humana do Instituto Cetros, né? Então estudo também a parte da sexualidade humana. Eu também tenho cada vez mais me aprofundado no estudo da psiquiatria do estilo de vida e da psiquiatria positiva, lá no ambulatório que eu citei, no Promev. Então, eu fiz cursos de psicanálise também no SEDES. Então, você achar que você está pronto, esse é um grande erro, né? Você precisa estar sempre se aprimorando, e eu sou muito inquieto nesse sentido, né? Então, estou sempre buscando coisas novas. Acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, Dani, eu acho que é você focar, né, em coisas que você veja que tem perspectiva, né? Se não tá tendo muita perspectiva, não tem, sabe aquela coisa? Não se demore onde a coisa não tá caminhando. Eu acho que isso foram ações importantes também que eu tomei. Teve lugares que eu já fui, já entrei, já eu vi que não tinha muita perspectiva. E aí eu logo saí, né? Fiquei ali um tempo e tal, e saí. Eu acho que isso também é um ponto, foi um terceiro ponto que eu considero importante aí na minha trajetória. E o consultório, por exemplo, é algo que eu sempre vi perspectiva. Por isso foi algo que eu sempre investi, tanto tempo quanto energia, dinheiro, enfim, né? Então, eu acho que são esses 3 pontos que eu consideraria aí que foram importantes na minha trajetória. Cara, fazendo um paralelo sobre o que você falou aqui com o empreendedorismo, né? E o colega médico que você que está assistindo a gente aqui,
se você tem um consultório, se você tem uma salinha sua, se você tem contas, né, para receber dentro dessa sua salinha, mesmo que você prefira não acreditar dessa forma, você é um empreendedor, certo? Então, existem paralelos com o que o Léo falou aqui com o empreendedorismo, que eu acho que são claros e que eu gostaria de trazer aqui para você que está nos ouvindo, né? Primeira coisa que o Léo pontuou foi justamente ter um propósito, né? Ter uma visão muito clara de onde ele queria ir. E, basicamente, a gente teve até uma palestra nesse final de semana em que o palestrante, que é um senior partner da McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, se não a maior, ele trouxe que os grandes líderes, o papel do grande líder é guiar a empresa em direção ao propósito. Então, você ter um propósito claro, um porquê você faz o que você faz, e valores claros, né, que é como nós vivemos no dia a dia o nosso propósito, são traços dos CEOs de maior sucesso no mundo, né? Ele trouxe esse estudo pra gente, o nosso palestrante, que tem um paralelo muito claro com o que o Léo trouxe. O segundo ponto que o Léo trouxe, qual foi o segundo ponto mesmo? O segundo ponto foi o aspecto de você não achar que você está sempre pronto, né? De você ter humildade, de você buscar sempre se aprimorar. Perfeito. Né? A gente tem um paralelo muito claro aí com a questão da humildade intelectual mesmo, de você nunca achar que você sabe tudo, né? O homem mais sábio da Grécia Antiga era justamente Sócrates, que ao chegar ao oráculo de Delfos, ele sabia que não sabia nada, e por saber que ele não sabia nada, ele era o homem mais sábio da Grécia Antiga. Então, cultivar a cultura do lifelong learning, de que não é porque você tem um diploma ou porque você finalizou a residência que você automaticamente já sabe tudo. O Léo, diversas formações, psicodrama, sexualidade humana, trabalhando com usuários de drogas, né, de álcool, tabaco e outras drogas. Isso dá uma amplitude de conhecimento que faz com que o Léo consiga enxergar as coisas de uma forma singular e que também adiciona credibilidade ao trabalho dele e também faz com que ele consiga atender uma maior gama de pacientes. Dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. Supondo que você saiba bastante sobre finanças, você saiba um pouco de gestão, você saiba um pouco de marketing, você saiba um pouco de vendas, você vai conseguir ter um desempenho superior à maioria dos empreendedores pelo fato de que você tem uma abrangência de conhecimento maior do que os seus pares. E o terceiro ponto, não menos importante, é justamente essa questão também de você não se demorar em lugares em que você não vê perspectiva, que é justamente a questão de você ter um foco, não ficar diluindo o seu foco. O nosso foco, como qualquer energia, né, é limitada, e quando a gente não tem clareza de para onde a gente quer ir, o gato da Alice fala, né, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exato. E na maioria das vezes você ir para o caminho, qualquer caminho não vai te levar para o seu sucesso profissional, né? Então, isso também tem um paralelo com o empreendedorismo. Claro, se você quer fazer diversas iniciativas dentro da sua empresa, do seu consultório ao mesmo tempo, a probabilidade que você não consiga fazer elas darem certo é muito alta, porque você está diluindo o seu foco em várias iniciativas. Pô, é excelente essa pergunta que eu fiz. Fiquei muito feliz de ter feito essa pergunta. E aí, trocando um pouco aqui, Léo, para a questão do consultório hoje como ele é, né? O seu consultório hoje, você tá com a agenda de quanto tempo de espera? Se eu quiser marcar uma consulta com você hoje, eu consigo marcar em quanto tempo? Daniel, eu não trabalho muito com essa questão da espera, até porque tem um ponto que eu acho bem interessante, né? É que, e aí foi até onde a gente começou a mudar um pouco. Quando eu comecei a ver que eu estava com a espera, eu comecei a ver que eu estava deixando dinheiro na mesa. Esse é um ponto que eu explico muito, né, para colegas médicos, porque tem essa coisa meio egóica, né? Não, tô com tanto de espera, às vezes pessoas... Tem gente que instrui os médicos a dizerem que tem uma espera, né? Quando não existe. Bonito, sim. Isso. Exato, às vezes nem existe. Mas a pessoa que tem de fato ali uma lista de espera, ela tá deixando o dinheiro na mesa. Então, se você tá com lista de espera, o que você precisa fazer, por exemplo, é ampliar a sua equipe. Né? É o que eu explico isso, às vezes, para colegas mentorados, né? Que estão lá na nossa mentoria. Ó, mentoria gratuita para você que está aqui aprendendo com a gente. Por quê? Porque você tem pacientes que estão procurando o seu serviço, eles estão querendo, né, passar com você ou conhecer o seu método de atendimento, o seu modelo de atendimento,
Mas muito provavelmente esses pacientes, ou uma parcela deles, não vai passar com você, porque alguns deles têm urgência em resolver o problema Era deles. exatamente sobre isso que eu ia comentar também. Exatamente, né? E aí eles vão procurar outro. Mesmo que você seja o bambambam, ou etc e tal, né? E por isso que você precisa absorver esses pacientes de outra forma, até porque nós temos as nossas limitações de tempo, enfim, também precisamos ter qualidade de vida, né? Outras coisas na vida, né? Como eu estava falando, família, esfera social, atividade física, enfim, né? E aí você precisa ampliar a sua equipe nesse sentido, ou seja, instruir, educar pessoas que façam o que você faz, né, para que possam atender como você, ou às vezes tão bem quanto você, às vezes até melhor que você, quem sabe, né? Mas é importante também a gente perder. Eu falo muito sobre isso, né? O médico, a gente precisa aprender a descentralizar as coisas. A gente vem muito com essa educação da faculdade, né? A gente precisa, que também tem a ver com empreendedorismo. Nada mais importante para você empreender do que você saber delegar, né? E a gente precisa saber fazer isso. E quando a coisa começa a crescer, você poder ensinar pessoas a fazerem o que você faz é muito importante, que é o que nós temos feito lá. Por isso, eu não tenho uma lista de espera muito grande, exatamente por conta disso. E aí, por exemplo, se alguém quer marcar com o Léo hoje, a secretária ou o time comercial fala, olha, a gente tá sem horário pro Léo, mas eu tenho aqui doutora fulana que foi treinada pelo Léo, segue a mesma Exatamente. método. É assim que vocês trabalham? Sim, exatamente. Cara, excelente aí. Eu não sabia disso. Vocês viram que foi uma pergunta bem, bem autêntica mesmo. Então, o Léo tá mostrando na prática aqui que às vezes você ter esse ego, né? De querer, eu tenho uma agenda cheia e tal. O paciente que tá, cara, com uma depressão importante, que tá com ansiedade, que tá impactando no sono, que tá impactando no quanto esse cara consegue produzir no dia a dia, você acha mesmo que esse paciente vai esperar 2 a 3 meses para poder ter uma consulta com você? Cara, ele não vai, sinto lhe informar. Acho que as únicas exceções em que isso acontece são em especialidades em que o motivo pelo qual o paciente está procurando um médico não é um motivo urgente, né? Então, sei lá, uma cirurgia plástica. Às vezes a mulher ela está disposta, né, a esperar 1 mês, 2 meses para poder ser atendida por aquele cirurgião plástico que ela quer ser atendida, mas isso não se aplica para a maioria das especialidades, tá? Exatamente. E aí, Léo, uma coisa que eu queria perguntar também, ainda dentro dessa realidade do consultório. Hoje, como funciona a atração de novos pacientes para o seu consultório? Você sabe qual canal que tem a maior representatividade? Se eles vêm através de indicações de outros colegas, se eles são drenagens de algum ambulatório, de onde é que vem a maioria dos seus pacientes hoje? Olha, Dani, de maneira geral, os meus pacientes hoje eles vêm de duas formas em especial, né? Das redes de encaminhamento, que são de colegas médicos e de psicólogos em especial, né? Na psiquiatria é uma baita rede de encaminhamento. Eu, aliás, valorizo muito essa parceria. Como eu falei, né? Fiz essa formação em psicoterapia. Eu acho fundamental a terapia no tratamento dos nossos pacientes. A gente só consegue excelentes resultados quando a gente tem ali a psicoterapia em conjunto. Então, essa parceria ela é muito importante da psiquiatria com a psicologia. E a outra fonte são os pacientes que vêm por meios de captação online. Instagram e pelo Google em especial, né? O Meta Ads ou o Google Ads, que são as redes ali pelo site, né? Nós temos um site, nós temos o Instagram também. Então, são pacientes que vêm por esse meio. É a segunda forma principal ali dos nossos meios de captação. Uma pergunta sobre isso. Eu não sabia que vocês rodavam tráfego, não. Hoje vocês rodam tráfego pago ou é orgânico? Tráfego pago. Pago mesmo, né? Pago, exatamente. E você sempre rodou ou é algo mais recente, assim, dentro da sua estratégia de atração de novos clientes? Olha, Pacientes? é algo não tão antigo, mas também não tão recente. Uhum. É interessante ver porque a gente vê na prática, né? Eu trabalho com isso. Cara, o impacto que você consegue ter, principalmente quando o perfil do profissional já é um perfil como o seu, né? Assim, o Léo, o pessoal quiser acompanhar ele no Instagram, é @Descomplicando a Psiquiatria. Descomplicando a Psiquiatria, o Dr. Leonardo Ciciarelli, que é também um outro. O Léo, ele é o cliente ideal para qualquer marqueteiro. É aquele cara que segue os rituais ali dentro dos stories, ele tem uma comunidade engajada, ele produz conteúdo, não é aquele cliente que você pede para ele fazer algo e ele não faz, né? Então, quando uma agência, uma assessoria de marketing fecha um cliente como o Léo,
e você já tem um substrato pronto ali, relativamente pronto, de uma pessoa que já produz conteúdo e tal, se torna muito mais fácil de gerar resultados. E aí você consegue gerar resultados muito bons com pouco tempo de trabalho, né? Acho que isso é até legal, né, Dani, que tem a ver muito com o que você faz. Acho que você pode falar, claro, muito melhor do que eu, mas às vezes as pessoas elas têm essa ideia, né? Quer dizer, não, vou contratar a agência e então meu problema está resolvido, né? Como se ela não fizesse parte dessa equação. E é isso, quer dizer, você precisa estar ali, você, né? Você precisa trazer você, a sua autenticidade, né? O que você faz exatamente. Às vezes a gente vê colegas que não sabem muito bem o que eles fazem, e aí fica até difícil de passar isso para o gestor de tráfego, para a agência, enfim, para quem quer que seja que vai fazer esse trabalho, né? Então você é também parte dessa equação. E a pessoa o time de vendas, né? As pessoas que estejam envolvidos na venda, quando a gente fala vendas, é no sentido, né, de captar pacientes para consulta, para o consultório, para cirurgias, enfim, né? Esse time de vendas ele precisa ser um espelhamento de você, né? Você tem que manter a congruência, né, ao longo da jornada como um todo. E uma coisa que eu costumo falar quando a gente está em negociação com possíveis clientes, eu falo e deixo bem aberto isso. Olha, o 100% que eu vou lhe entregar vai ser 50% do necessário para você ter resultado. Os outros 50% vai ser com você seguindo um planejamento, vai ser com você fazendo o que a gente propõe, vai ser com você sentando com a sua secretária e olhando como é que está sendo realizadas as conversas, se ela está seguindo o padrão de atendimento que você estipulou, porque são coisas que infelizmente a gente não tem controle sobre e que impacta diretamente no resultado final do cliente, né? Você vai saber me dizer isso melhor do que eu por eu não estar do outro lado, né? Mas hoje você tem uma equipe treinada, uma equipe comercial. Me conta um pouquinho de como foi que você treinou esse pessoal, como você alinha esses vetores para garantir que tá todo mundo seguindo no caminho que você acha que é o correto. É um trabalho diário, né, Dani? Assim, diário e você precisa estar, por exemplo, a nossa secretária está há 7 anos com a gente, né? Desde o começo. Como eu falei, eu comecei no R2, então são 7 anos ali que ela está com a gente. Já conhece vocês de cabo a rabo, né? Exatamente. Mas ainda assim, a gente se reúne, né, frequentemente para poder entender como é que tá, para ela passar um pouco das percepções dela, para a gente também passar. A gente de vez em quando olha o WhatsApp, né, para ver como é que tá. Isso é importante, a gente precisa acompanhar esse processo, né? A gente precisa sentar com ela quinzenalmente para passar, para entender, né? Ela tá ali no front, a gente precisa saber o que ela tá sentindo, a gente orientar ela, fazer treinamentos, né, de como melhorar a venda, tudo isso precisa ser feito, não dá para deixar, né, ao léu. Então é algo que a gente faz, né? E o que a gente diz que é muito legal isso que você falou, né, que são 3 grandes pilares. Isso a gente ensina na mentoria, são os 3 grandes pilares da captação. São as redes de encaminhamento, né, que podem ser diversas aí, como eu falei, as nossas costumam ser os colegas médicos e psicólogos. São os meios de comunicação, que aí incluem atualmente, em especial, as estratégias de captação online, né, em especial o Instagram e o Google, mas dentre outras, mas também outras, né? A gente tem, por exemplo, uma mentorada que é do interior de Minas e que ela participa de rádio, né, Nossa, de que programas interessante. de rádio. Né? Existem revistas, às vezes televisão, né? Dependendo do lugar, podem ser estratégias. Claro que precisa verificar o quanto que isso tem de fato de resultado, né? Mas são opções também. E a terceira estratégia de captação é o time de vendas, né? Que acaba sendo muitas vezes a secretária ali, mas esse time de vendas ele faz parte da captação também, né? Porque se não adianta nada, né? Vocês fazem todo o trabalho lá de marketing e tal, como você falou, né? Aí chega lá na secretária ou em quem vai fazer o contato ali, o primeiro contato com aquele lead, com o futuro paciente, e a pessoa não tem um treinamento necessário, né? Ou é mal educada, enfim, qualquer coisa que seja. Né? Ou responde com erro de Ou português responde também. exatamente. São coisas que, assim, por exemplo, a depender do ticket que você tá cobrando, vamos supor, você tá cobrando R$ 1.200 na consulta, cara, não tem como ter um erro de português no atendimento da sua secretária, entendeu? E assim, só pra deixar claro, tá, pessoal? O Léo, ele não é nosso cliente e eu não combinei nada disso que ele tá falando aqui com ele, tá? Então, assim, isso aí que você falou, Léo, é algo que é muito bacana, porque a gente percebe claramente que existem fatores em comum com os clientes que dão certo, né?
E essa questão de ter um claro senso de responsabilidade sobre os próprios resultados, né? De ter um bom time de vendas. E aí eu já aproveito para você, médico que está ouvindo a gente aqui, caso você não saiba, eu também sou sócio da Foltz Concierge, que é a empresa de terceirização de atendimento de secretárias remotas, né, para quem tem interesse. Vou pedir para o time deixar um QR Code aqui na tela, caso você quiser escanear para entender um pouco mais. Mas não adianta você fazer o marketing de forma isolada. Se você fizer o marketing, sua secretária não sabe, não atende dentro do prazo, sua secretária erra o português, sua secretária é rude, infelizmente você acabou perdendo aquela venda para alguém que teve um atendimento melhor e o paciente não teve nem a oportunidade de conhecer o seu trabalho. E aí eu ainda vou pedir uma licença e vou acrescentar um outro ponto, que é a própria base de pacientes. Se você faz um bom trabalho com seu paciente, se você gera um encantamento para esse paciente, se você tem um fluxo estruturado para solicitar a avaliação pós-consulta, Google Meu Negócio ou outras plataformas em que você pode pedir para o paciente colocar um comentário seu, o impacto que isso tem para retroalimentar a sua base de clientes e fazer a sua base crescer sem precisar investir mais dinheiro em anúncio é gigantesco. Hoje, Léo, essa estratégia cara, os seus próprios pacientes indicarem outros pacientes para você, você enxerga que isso é algo que é uma realidade lá no seu consultório? Claro, claro. Eu até incluo aí, Dani, na rede de encaminhamento. Na né? rede de encaminhamento. Mas é isso que você falou, até porque quando você tem um paciente fidelizado, isso tem um custo muito menor, né, para o consultório, para a empresa, do que você conquistar um cliente novo. E sim, esses pacientes fidelizados, eles existem, né, e a gente tem lá uma rotatividade interessante de vir amigos, familiares, né, já teve família que eu atendi 3 pessoas da família, né, eu tenho ainda, né, pessoas que estão ali comigo que são familiares, porque a psiquiatria é um pouco diferente da psicoterapia, né, ela te permite isso. Então, sim, isso é possível, isso acontece, e quando a coisa começa a girar nesse sentido, é muito legal, muito interessante, porque, como eu falei, o custo é muito baixo, né? Quando você tem pacientes que vêm indicados por outros pacientes, é o menor custo que tem, né? Se você for pensar. Sim, com certeza. E aí, Léo, dentro da sua jornada hoje, você tem um fluxo de pós-consulta, de tipo, cara, esse cara responder um formulário, deixar um comentário ali, você tem isso bem estruturado? Sim, sim. A gente tem uma pesquisa interna, a gente tem a pesquisa do Google, a gente tem um NPS, né? Que todos os pacientes ali respondem, que é o Net Promoter Score, né? Que a gente tem ali, que basicamente é o quanto você indicaria, né? A nossa clínica para um colega, para um amigo. E a gente tem esse mapeamento, além de um acompanhamento pós-consulta, que é feito ali por uma colega da nossa equipe. Então, esse acompanhamento ele é muito importante também, até para o paciente não se sentir desamparado, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, pra vocês verem, né? Mais uma vez, mais um convidado aqui trazendo que esses conceitos que a gente fala aqui, que a gente traz no Instagram, que a gente traz no podcast, de NPS, de marketing, de vendas, não são coisas que, a partir do momento em que você sabe isso que a gente está falando, você saber e você aplicar tem um gap gigante aí, né? Então, assim, verdade conhecida não é verdade aplicada, né? Porque você sabe algo e você não aplica, na verdade você não conheceu ela, né? Você acha que você sabe. E, assim, para vocês verem que não é balela, né? Assim, o sucesso ele deixa rastros evidentes, né? E cabe a você decidir se você vai seguir isso ou não. E aí, Léo, mudando um pouco de assunto agora, do consultório presencial, acho que a gente já abordou bastante coisa dentro disso para um tópico que acho que é bem quente, que eu acredito que muito da nossa audiência tem interesse em saber um pouco mais, que é essa questão de produtos digitais, de produtos de educação. Conta pra gente um pouco de como foi a história, como foi a ideia de criar o Descomplicando a Psiquiatria e os outros produtos adjacentes também. Conta um pouquinho pra gente. Legal, Dani. O Descomplicando, assim, como falei, eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Até quando era pequeno, eu vendia a minha casa lá onde eu morava, em Ribeirão Preto, com os meus pais, ela era aberta, assim, aquelas grades que você vê, né, do lado de fora. E aí tinha uma garagem, assim, eu pegava a minha caixinha de som e o meu microfone. Sempre gostei muito de teatro, né? Até por isso fui fazer essa formação em psicodrama.
E aí eu vendia as coisas ali na minha garagem. Caramba! Então eu sempre tive essa coisa, né, de querer empreender, de querer vender. Eu comprei, com 11 anos, eu comprei o meu ar-condicionado, eu troquei a minha cama, eu comprava a minha TV, eu ia juntando Caramba, a que massa, mesadia. cara. Não sabia disso. Eu tinha essa característica, assim, sempre de juntar dinheiro, buscando algo no futuro. Então eu juntava meu dinheirinho e trocava o ar-condicionado. Comprava, na verdade, porque a gente não tinha. Eu fui Caramba. o único lá em casa que teve ar-condicionado, né? Porque eu comprei o meu ar-condicionado. Em Ribeirão Preto é um bem de Ribeirão. necessidade, né? Não é luxo, não. Aí depois comprei a minha TV, né? Que ainda era aquela TV de tubo e tal. Então eu tinha sempre muito isso. E aí, quando começou a crescer o digital, né? Eu comecei a entrar, tanto que eu entrei na residência, no que foi quando eu criei o Dr. Leonardo Ciciarelli, que é esse Instagram que existe ainda. Tá meio... Como eu fiquei focando muito no Descomplicando, ele foi ficando um pouco de lado. Mas no meu R2 eu criei esse Instagram e aí já comecei a movimentar lá. Aquilo lá foi interessante, que foi me trazendo pacientes no início, me ajudou bastante nesse sentido. E logo depois eu tive uma ideia com uma colega psicóloga que fazia a formação comigo lá na Escola Paulista de Psicodrama, da gente criar uma plataforma de educação com o enfoque de fazer essa parceria da psiquiatria com a psicologia. Que é extremamente importante, Que é né? extremamente importante. Então, eu psiquiatra, ela psicóloga, a gente teve essa ideia, ela também tem um tino mais empreendedor e tal. E aí a gente criou. E a gente ia fazer o nosso primeiro curso, que ia ser presencial, em março de 2020. Ou ia ser em abril. Ia ser ali naquela época. Bom, enfim, aí veio a Bem pandemia. na época da pandemia. E aí a gente acabou precisando cancelar. E nesse meio tempo, acabou que ela quis focar em outras coisas e a parceria se desfez. E na época a gente tinha um Instagram ali muito pequeno, estava muito no início, esse ia ser o primeiro curso e tal. E aí, naquele momento, eu e a Dani conversamos, né, de nós, enquanto psiquiatras, continuar esse projeto de uma outra forma, obviamente, né? E aí foi que a gente surgiu Descomplicando a Psiquiatria. E, pô, muita cabeçada, né? Como a gente estava falando, empreender é isso, você vai aprendendo, às vezes você precisa trocar a roda com o carro andando, né? E aí a gente criou um curso que eu considero um curso muito bacana, mas algumas coisas a gente ainda não tinha muita compreensão. Então, foi legal, vendeu, mas não tanto quanto a gente esperava. Algumas estratégias de lançamento que a gente fez que deram certo, outras não deram tanto. E nesse meio tempo a gente foi criando alguns infoprodutos, né? Sempre eu e a Dani ali. E aí, e a gente foi crescendo o nosso Instagram. E a nossa empresa, né? Não é só um Instagram, é uma empresa. Uma coisa que eu acho que eu já falei isso em outro podcast, né? Que eu acho que foi muito importante nessa trajetória, foi a gente poder separar bem uma parceria, uma sociedade de casal, né? Isso é bem interessante. Isso foi um baita aprendizado que a gente teve, né? Tem vários colegas, inclusive médico, costuma casar com médico, né? Sim. E acaba muitas vezes fazendo sociedade. Isso eu acho que é um aprendizado muito importante para vocês, colegas médicos, né? Que casam aí com outros colegas e fazem uma sociedade do ponto de vista de empresa. Separem bem isso. Isso começou a dar muito conflito no casamento, né? Até o momento que a gente sentou e conversou e falou, olha, isso aqui é a empresa, isso aqui é o casamento, a gente delimitou horários para falar sobre cada uma das coisas e mais do que isso, qual era a função de cada um na empresa, que é uma coisa muito importante, né, quando se tem sócios, mas que às vezes quando a gente está com um sócio ali que é seu esposo, sua esposa ou seu marido, isso não fica tão claro, né? Então isso é muito importante. E mais do que isso, ver se vale a pena a sociedade, porque às vezes não é porque você é casado que você precisa fazer uma sociedade, né? Às vezes a sociedade ela precisa se complementar, as funções precisam se complementar. Mas no fim a gente definiu que sim, valia a pena e definimos ali as nossas funções. Então a gente tem alguns infoprodutos ali, de fato, eu acho que é uma estratégia muito interessante, porque a escalabilidade disso é muito maior do que no consultório, né? Eu vejo com bons olhos, além de eu ter um propósito, a gente tem um propósito, né, de Descomplicar a psiquiatria. Descomplicar a psiquiatria e mais do que isso, né, de influenciar os nossos pacientes, porque a gente ensina o que a gente faz,
né, além dos manejos das estratégias de gestão do consultório, os manejos de pacientes também, e essa abordagem que a gente traz, que a gente tem ali no nosso consultório, que é olhar o paciente como um todo e tratar o paciente como um todo, é o que a gente ensina também no Descomplicando. Então, o nosso propósito é de influenciar colegas médicos, mas que isso também tenha uma influência a nível mais macro, né, para os pacientes que eles atenderem. Então, e a gente tem atualmente supervisão de casos clínicos, a gente tem curso de antidepressivos, a gente tem um curso que está aí no forno, que ainda não vou divulgar, mas já está quase que, enfim, finalizado, para lançar o ano que vem. A gente tem a mentoria de consultório particular para psiquiatras, então a gente tem uma série de produtos ali. Bacana, cara. Então, assim, realmente vocês desenvolveram todo um ecossistema, né? Uhum. E hoje eu achava que era apenas um produto, mas na verdade você tem vários produtos. Sim. E você tem produtos, acredito eu, que de diferentes tickets, né? Para diferentes, talvez diferentes pessoas, né? Em diferentes etapas da jornada. E aí, trazendo algumas perguntas mais pro ramo de estratégia digital mesmo, né? Boa. Esses produtos que você vende todos eles através de um funil de lançamento? Quais são os funis que você usa? Pro pessoal que tá querendo começar, que tipo de estratégia? Sei lá, um cardiologista que tá querendo começar ali, botar um pezinho nessa parte de produtos digitais. Quais conselhos você daria? Eu acho que assim, Dani, isso depende muito do tipo de ticket, né? O tipo de produto também. A estratégia de lançamento ela vai ser diversificada. É claro que tinha a famosa estratégia de A lançamento, fórmula, né? né? A fórmula de lançamento e tal. A gente já se utilizou dela. Então você vai lá, faz uma masterclass e de graça, né? Cadastra os leads e depois no final você faz o pitch de vendas. A gente já fez isso. Hoje em dia isso tem sido revisto, né? Depende, como eu falei, muito do produto e do ticket. A gente gosta muito de um contato personalizado, então as nossas estratégias de venda elas são mais ali No tete a no tete tete. a tete, né? Até para a gente conhecer um pouco melhor da pessoa, ela também conhecer da gente. Mas eu acho que o ponto mais importante para quem está se lançando nesse mercado, do ponto de vista de estratégia, é um bom conhecimento da sua persona, né? Isso serve para consultório também, muitas vezes, né? A depender do mercado em que você está inserido. Mas quando você está no mercado digital, isso é muito importante, né? Você precisa saber com quem você está falando, para quem você está falando. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém, né? Então, não adianta você querer ampliar muito, querer, não, então eu vou comunicar, não dá, né? Então, se você tiver um bom conhecimento disso, eu acho que já é um bom começo, né? Pelo menos você já tem uma comunicação mais assertiva e a chance de dar certo é muito maior. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Eu acredito que não existe nada mais importante do que você se comunicar certo com o comprador. E aí, leia-se, se comunicar certo, tanto você criar produtos que atendam a reais dores e necessidades daquelas pessoas, porque muitas vezes você cria um produto que você acha que aquela pessoa precisa, quando na verdade ela não precisa daquilo, ela precisa do inverso do que você está querendo vender. E quando você tem uma clareza de para quem você vai, de quem você vai servir, você consegue ter uma comunicação muito assertiva de, cara, quais são as dores que esse cara tem, o que é que esse cara busca, quais são os resultados que ele quer atingir. Isso é o que a gente chama de copywriting. E você fazendo a copy correta, falando com o público certo e resolvendo a dor correta, a probabilidade de que você dê certo é muito alta. Aí realmente, né, essas estratégias, se você vai fazer um produto de ticket baixo para depois fazer uma ascensão dos clientes que compraram esse produto de ticket baixo para um produto mais caro, se você vai fazer um evento presencial e lá você vai fazer um pitch de um produto mais caro, se você vai fazer um webinar gratuito ou um webinar pago, que são masterclasses que você faz ali, você dá um pitch, cara, isso tudo vai variar de forma circunstancial para o público que você está querendo vender, se ele tem capital para investir ou não, do ticket que você vai cobrar. Então, tudo isso são nuances, tá? Mas eu concordo com o Léo que o ponto mais importante é você entender a quem você quer servir e se comunicar com ele da forma adequada.
E até acho, Dani, que a gente às vezes tem uma coisa assim, mas eu não vou falar isso, mas não vou falar aquilo, mas será que não vão, né? E hoje a gente tem muitos médicos super bem informados, com uma série de informações, né, que aprenderam aí ao longo de todo esse tempo de estudos e que podem passar isso de várias formas, inclusive monetizar isso, né? Então, pô, quantos cursos que dá para se fazer aí, mesmo que seja para a população leiga, né? A gente tem um enfoque mais no público médico, mas dá para também ter enfoques ali na população, né? Que nos pacientes ou nas populações não médicas. Quer dizer, é super possível isso. E dá para aproveitar aí esse potencial que as pessoas, né, muitos colegas aí têm, mas eles ficam com esse medo, né? A gente até estava comentando aqui antes, né, o quanto que o marketing é possível se fazer marketing, né, na medicina e não ser charlatão, né? É possível você estar ali vinculado aos seus valores e fazer e comunicar aquilo que você acredita, né? Tem que ter autenticidade, né, Dani, eu acho. Acho que a autenticidade todo mundo sente, né? Aquilo que você passa, que é autêntico, as pessoas sentem. Então, se você for autêntico, você passar aquilo que de fato você acredita, a chance já aumenta muito da coisa dar certo. Não, com certeza. E sobre isso, um ponto muito importante é que as pessoas elas sentem quando você tá tentando ser algo que você não é, né? É, E eu acredito que, de fato, você ser autêntico, você transmitir a verdade naquilo que você tá falando e não tentar parecer uma coisa que você não é, cara, isso aí já faz muita diferença. E eu sinto que tem muitos colegas que às vezes eles ficam preocupados com isso, né? No sentido de, cara, eu sou um pouco mais sério, ou então, eu sou um pouco mais brincalhão, eu sou um pouco mais desbocado, falo talvez algumas palavrões, algumas coisas assim, mas, cara, você tem que entender que da mesma forma como tem pessoas que não se identificam e não curtem esse tipo de comunicação, haverão pessoas que querem exatamente isso. exatamente. E que você não pode ficar com receio de fazer algo por medo das críticas, né? Isso é uma coisa que eu queria entrar com você, já indo pro nosso final. Eu quero fazer essa pergunta, depois eu quero fazer mais um e vou dar um espaço para você falar um pouco sobre os seus produtos pro pessoal. Mas acho que para você isso foi um pouco natural, porque você falou que você sempre foi uma pessoa que tinha facilidade de vender, né? Então, assim, esse processo de exposição nas mídias sociais, para você, eu sinto que tem muitos colegas que eles têm muito medo do julgamento, dos pares, tá? Então, do colega olhar o outro colega ali e falar, cara, poxa, esse cara aqui tá fazendo besteira, virou blogueirinho, né? Assim, você já passou por alguma trava nesse sentido e como foi lidar com isso pra você? Nossa, isso é muito comum, super comum, né? A Você gente deve ouvir muito isso na mentoria, né? ouço muito, exatamente. Você foi falando, eu fui lembrando aqui. Aliás, sabe, eu tava pensando naquele infectologista, acho que é Ricardo Cortes, se eu Esse não cara me é engano. muito bom, Esse cara. cara é um Esse fenômeno. cara é muito bom. A comunicação dele é totalmente autêntica, Sim, né? Ele comunica numa linguagem super acessível, engraçada, né? Tem um fundo de cômico. sim. E ele desmistificou a infectologia, né? Quer dizer, uma especialidade Altamente estigmatizada, né? estigmatizada e que muitas pessoas às vezes nem têm muito conhecimento, né? Sim, Do que sim, é sim. infecto e tal. Então, puxa, é muito bacana o que ele faz. E assim, Dani, eu passei por isso, principalmente como eu comecei essa exposição na residência, ainda tinha aquela coisa, né? Mas você é residente, mas, né? Então, sim, eu ouvi isso, ouvi de outros colegas também, não psiquiatras, mas que depois, no fim, muitos deles me ligaram para saber dúvidas sobre o consultório, né? Então, mas o que você faz aqui e tal, mesmo não sendo psiquiatras, né? Então, eu acho que é isso. É aquilo que a gente já falou, né? Esteja de acordo com os seus valores e seja autêntico, que críticas vão existir, existem, todo mundo que se expõe, né? Não tem jeito. E fazendo a coisa do seu jeito, a chance da coisa dar certo, né, aumenta muito. Então é isso. Se você tiver fazendo de fato aquilo que você acredita, podem criticar o que for. Você tá alinhado com o que você acredita, né? Perfeito. E aí a outra coisa que eu ia perguntar é um pouco mais técnica agora. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre CAC, sobre LTV.
Queria que você falasse um pouquinho sobre essas métricas. Eu acho que é interessante outros médicos ouvirem de um médico que aplica isso no dia a dia e que sabe o que é isso. Fala um pouco sobre o que são essas métricas, qual a importância de, ao menos, tentar medi-las, né? E o que é que o médico pode ganhar de benefício em ter essas métricas no seu consultório. Eu acho que se você não tem um conhecimento de onde, né, aquela coisa da bússola ou do mapa, quer dizer, se você não conhece o mapa, você não sabe para onde você está indo, né? O Waze, o Google Maps, enfim, né? E a gente usa muito, inclusive, isso na psiquiatria do estilo de vida, né? Quando você traça uma meta, você precisa ter uma meta objetiva, né? Uma meta específica dentro da meta SMART ali, né? O S de específica. Precisa ser específica a meta, porque senão você se perde no meio do caminho. Senão vira essas, como eu costumo brincar, a maioria das metas de ano novo, né? Que são, o ano que vem eu vou emagrecer, tá, tudo Quanto? bem. Em Quanto, quanto né? tempo? Como, em quanto tempo. E eu acho que essas métricas, elas trazem esse embasamento para o nosso consultório, senão fica uma coisa sem um mapa, né? E aí existem várias delas, como você estava comentando. Taxa de conversão, taxa de retenção, né? O CAC, que é o custo de aquisição de cliente, o LTV, a relação de CAC com LTV, né? Então, essas métricas, elas são muito importantes ali. Por quê? Porque você vai ter uma noção, por exemplo, no investimento em marketing, né? Que é uma coisa aí que a gente estava comentando, o quanto que isso está sendo de fato efetivo. Não é tanto o CAC, por exemplo, você tem que analisar, apesar quanto mais baixo, melhor, né? Mas é muito mais o quanto que isso tem de relação com o seu LTV, que é o quanto que aquele paciente vai deixar na sua clínica, né, durante todo o tempo em que ele estiver ali fidelizado à sua clínica. Porque tudo bem, você gastou R$1.000 para trazer um cliente, né, em investimentos de marketing, mas esse paciente ele vai ficar ali por um determinado tempo em que ele vai deixar R$4.800. Então, você tem ali uma relação de 4,8, por exemplo. É uma relação boa, né, entre CAC e LTV. Então, essas relações, elas são coisas importantes de você analisar no seu consultório, né? Além de outras métricas que né, o ROAS, o próprio ROI, né? São outras métricas ali utilizadas também na parte de anúncios. Então, é super importante, a gente ensina isso na nossa mentoria, inclusive, né? Porque como eu estava dizendo, é quase como um mapa ali para você saber para onde você está indo, né? O que você precisa mexer, né? Onde você precisa diminuir ou você vai aumentar. Enfim, você fazer esses ajustes até para você poder expandir o seu consultório. Senão você fica só ali numa coisa do atendimento, né? Sem olhar de fato para os números. Excelente, Léo, excelente. E aí, frisando, né, o que o Léo trouxe aqui, que às vezes você olhar o CAC isolado, então, cara, investir R$1.000 em mídia para trazer um paciente, tá? Mas vamos supor que a sua consulta seja R$700 e que esse paciente ele vai voltar num período de 2 anos, ele vai voltar 4 vezes. 7 vezes 4 vai dar os 48 que o Léo, na verdade vai dar, desculpa, errei essa conta, vai dar 28, né? Vai dar 2.800. Essa relação já não é uma relação tão boa como a de 4,8, né? A gente preconiza, lá na empresa, pelo menos nós preconizamos uma relação de LTV sobre CAC de 3, pelo menos. Uhum. Vocês também? Também, Boa. sim. Então, assim, mas você tem que entender isso. Você entender o LTV, o CAC isolado, não tem tanto valor, assim, em termos de tomada de decisão, certo? E óbvio que seja a B2Med ou qualquer outra agência de marketing, nós todos os meses faremos o esforço para diminuir o CAC. Mas você tem que entender que a depender do seu mercado, a depender da cidade que você está inserido, cara, você é um dermatologista, você é um psiquiatra, você está em São Paulo, sinto lhe informar, o seu CAC vai ser muito maior do que de um dermatologista que está, sei lá, no interior de São Paulo, entende? E são realidades que você vai ter que conviver. E aí, como é que você pode melhorar essa relação? Aumentando seu LTV, né? Tendo bom atendimento, tendo uma boa secretária para poder fornecer uma boa experiência para esse paciente e fazer com que esse paciente fique encantado e se torne um promotor da sua marca, fazendo com que ele volte mais vezes e traga outras pessoas juntas. Para finalizar aqui, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre esse projeto da Descomplicando, quais são os tipos de produto que você oferta, e aqui pode falar mesmo bem abertamente, se quiser deixar o @ aí também, para o pessoal seguir. E por fim, trazer suas últimas mensagens, seus últimos recados para o pessoal que está acompanhando a gente, e aí eu prossigo com o encerramento. Legal, Dani. Bom, queria agradecer mais uma vez pelo convite. A gente está ali no @ Descomplicando a Psiquiatria, né? Eu e a Dani. Temos essa empresa.
A gente tem ali os infoprodutos, até já citei, né? Um curso de antidepressivos, neuropotência. Esse curso de antidepressivos é para médicos no geral? Isso, Ó, médicos bem em geral. interessante aí, tá, gente? Exato, como a gente estava dizendo, né? Uma coisa que tem chegado cada vez mais nos nossos consultórios, né? O neuropotência. Temos a supervisão de casos clínicos, temos a mentoria para consultórios de psiquiatras, né? Que é a mentoria Psiquiatria Pro. E aí, como disse, o ano que vem aí um novo produto, e a ideia é que vocês estejam lá, né? Que as pessoas, que a gente possa descomplicar cada vez mais a psiquiatria, né? Com esse olhar como um todo. A gente tem muito esse objetivo, né? De que para tratar de fato os pacientes com transtornos mentais, ou até para se exercer uma psiquiatria de qualidade, é preciso olhar o paciente de uma forma abrangente. Não dá simplesmente para ser, como a gente chama, o psiquiatra bombeirão, né? Que é o psiquiatra que só apaga o fogo. Ele só vai lá e medica para apagar aquele sintoma ou para diminuir aquele sintoma. Isso não é uma psiquiatria de qualidade, né? Ou não é se tratar, fazer saúde mental de qualidade. É preciso realmente ter um olhar mais abrangente, e é isso que a gente preconiza ali no Descomplicando a Psiquiatria. E acho que de mensagens finais, né, que fica, acho que é um pouco isso, que é o que a gente também tenta passar ali para os nossos mentorados, né, para as pessoas que estão com a gente, essa questão de estar muito ligado aos seus valores, né, seja no consultório, seja no empreendedorismo digital, né, ou no empreendedorismo na empresa médica, no consultório médico. Esteja muito ligado aos seus valores, faça aquilo que você acredita e seja autêntico, né? Acho que são coisas que a gente conversou aqui que, enfim, encerram talvez, e agradeço aí mais uma vez o convite, Dani. Cara, muito obrigado pela participação, Léo. E muito obrigado a você também, querido espectador que ficou conosco até o final dessa edição. Fique conosco aqui, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, o @B2MedBR no Instagram, e no YouTube nós também temos o canal da B2Med, salvo engano também, @B2MedBR. Toda semana a gente tem podcast lançado, tanto no canal do YouTube, na verdade não é toda semana, me perdoem, é toda quinzena. Nós temos um podcast lançado no YouTube ou no Spotify, você vai encontrar a gente lá também por B2Cast. Acompanhe a gente que a cada 15 dias a gente está trazendo convidados para poder bater esse papo bem legal a respeito de empreendedorismo, a respeito de marketing aplicados à medicina. Então, muito obrigado pela audiência e lhe vejo no próximo podcast.